princípio indúbio pro réu. O princípio indúbio pro réu. Eu pergunto, esse princípio indúbio pro réu, ele é um princípio hermenêutico? Ele é um critério de interpretação das leis? Bom, o princípio indúbio pro réu, ele é um princípio probatório. Significa, na dúvida, o juiz decide em favor do réu. Na dúvida, o juiz vai absolver o réu. Ele é um princípio das provas. Ele é um princípio probatório, o princípio indúbio pro réu. Tá? A rigor, o princípio indúbio pro réu, ele não é um critério de interpretação da lei penal. A rigor não é um critério de interpretação da lei penal. Porque na dúvida, o juiz pode ter uma interpretação favorável ao réu ou então uma interpretação favorável à sociedade. Na dúvida, o juiz pode adotar tanto a interpretação favorável ao réu quanto a interpretação favorável à sociedade. Ok? Então, o princípio indúbio pro réu, ele não é um critério de interpretação da lei. Tá? Na dúvida, o juiz ele vai adotar aquela interpretação que ele entende que é a mais correta. Ele entende que é a razão de ser da lei. Tá? O juiz vai adotar a interpretação que ele entende, a razão de ser da lei aqui não foi propriamente proteger o réu, a razão de ser da lei foi proteger a sociedade. Então, o indúbio pro réu não é um princípio hermenêutico, porque se tem uma interpretação favorável ao réu e uma interpretação favorável à sociedade, o juiz vai analisar qual é a interpretação mais razoável. E a interpretação mais razoável é aquela que visa a finalidade da lei. Né? Agora, se após aplicado todos os métodos hermenêuticos, ainda houver dúvida, a dúvida for insolúvel, daí o princípio indúbio pro réu acaba sendo um critério de interpretação. Então, para dúvidas insolúveis, dúvidas que não foram solucionadas pelos métodos de interpretação, dúvidas insolúveis, daí o juiz, na dúvida, ele vai interpretar em favor do réu. Ok? Então, repetindo aqui. Princípio indúbio pro réu. É um princípio probatório. Na dúvida, o juiz julga em favor do réu. Na dúvida, o juiz absolve o réu. Ok? O princípio indúbio pro réu na interpretação das leis. Não é, via de regra, um critério de interpretação. Porque o juiz não é obrigado a interpretar as leis em favor do réu. Tá? Se houver dúvida sobre se tem duas interpretações, uma a favor e outra contra o réu, e o juiz está na dúvida, ele não é obrigado a adotar a interpretação favorável ao réu. Tá? Entretanto, se for uma dúvida insolúvel, uma dúvida que o juiz não conseguiu solucionar pelos critérios de interpretação, se for uma dúvida insolúvel, daí então o indúbio pro réu é um critério de interpretação. O juiz vai adotar a interpretação favorável ao réu para as dúvidas insolúveis, para as dúvidas que não foram solucionadas pelos critérios de interpretação. Ok? Então, só em último caso, então, dúvidas insolúveis, o juiz adota o indúbio pro réu. Ainda sobre o indúbio pro réu, então, no campo probatório, né? Indúbio pro réu no campo probatório, na dúvida o juiz absolve o réu. Então, costuma-se dizer que, excepcionalmente, vigora no campo probatório o indúbio pro societate. No campo probatório. Então, esqueçam a hermenêutica, tá? Estou falando do campo probatório. O indúbio pro societate, quer dizer, na dúvida em favor da sociedade. Então, costuma-se dizer que o indúbio pro societate vigora em dois momentos. Primeiro, no oferecimento da denúncia. Então, na dúvida, se aquele réu é culpado ou não, na dúvida, o Ministério Público oferece a denúncia. E na decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia é que remete o réu a júri. Na dúvida, se foi ou não o réu o autor do crime lá de homicídio, na dúvida, pronuncia o réu. Então, o indúbio pro societate seria adotado em caráter excepcional. No momento do oferecimento da denúncia, na dúvida, o Ministério Público oferece a denúncia. E na decisão de pronúncia,
Na dúvida, o juiz pronuncia o réu, isto é, pronunciar é manda a júri. Então, o indúbio pro societate seria adotado excepcionalmente nesses dois momentos: oferecimento da denúncia e decisão de pronúncia. Na dúvida, o MP oferece denúncia, na dúvida, o juiz pronuncia o réu. Okay? Esse entendimento, modernamente, vem sendo questionado, né? Porque a Constituição Federal prevê o princípio da presunção da inocência. Presunção da inocência. Ok? E o Código de Processo Penal prevê o princípio da justa causa. Justa causa para que haja uma ação penal, para que haja uma pronúncia, tem que ter uma justa causa. Então, há uma corrente favorável ao réu que diz, na dúvida, o Ministério Público não deve oferecer a denúncia. Na dúvida, ele deveria requerer o arquivamento. Na dúvida, o juiz não deveria pronunciar, deveria impronunciar, por força dos princípios da presunção da inocência e do princípio da justa causa. Então, o indúbio pro societate, tradicionalmente, vigora em dois momentos: oferecimento da denúncia e pronúncia. Mas, numa tese de defesa, é possível se alegar que mesmo nesses dois momentos, o oferecimento da denúncia e a pronúncia, mesmo nesses dois momentos, vigoraria o indúbio pro réu, por força de dois princípios: princípio da presunção da inocência e princípio da justa causa da ação penal. Tá?